Olá, caríssimos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro com a Palavra de Deus. Hoje, nesse domingo, dia 31 de dezembro, último dia do ano de 2017, celebramos com toda a Igreja a solenidade da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E somos então convidados a deixar-nos iluminar pelas leituras que compõem hoje essa solenidade. A primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos de 3 a 7, depois de 14 a 17a. Depois nós temos então o Salmo responsorial, o Salmo 127. Segunda leitura extraída da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 21. E enfim o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Que vai nos narrar o seguinte: Quando se completaram os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Para tanto, deviam oferecer em sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está escrito na lei do Senhor. Ora, em Jerusalém vivia um homem piedoso e justo chamado Simeão, que esperava a consolação de Israel. O Espírito do Senhor estava com ele. Pelo próprio Espírito Santo, ele teve uma revelação divina que não morreria sem antes ver o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para cumprirem as disposições da lei, Simeão tomou nos braços o menino e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, segundo a tua promessa, deixas teu servo ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe ficavam admirados com aquilo que diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe: Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada te transpassará a tua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel da tribo de Asser. Ela era de idade avançada. Quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite e servia a Deus com jejuns e orações. Naquela hora Ana chegou e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para Nazaré, sua cidade na Galileia. O menino foi crescendo, ficando forte e cheio de sabedoria. A graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste último domingo do ano e também o último dia do ano de 2017, nós somos convidados então a fazer uma reflexão sobre a família de Nazaré, deixando-nos iluminar pela a nossa própria família. Porque a liturgia deste domingo propõe, então, para nós, a família de Jesus como exemplo e modelo das nossas comunidades e também famílias. Como a família de Jesus também, como nos diz a liturgia desse dia, as nossas famílias devem ser uma atenção constante aos desafios de Deus e as necessidades também dos irmãos, que não são poucas nos dias de hoje. O Evangelho põe-nos diante da Sagrada Família de Nazaré e é apresentado Jesus no Templo de Jerusalém. E assim então nós podemos deixar-nos iluminar por essa riquíssima liturgia que nos ajuda a poder então lançar o olhar sobre as nossas famílias. A primeira leitura de hoje extrai então ali do livro do Eclesiástico. E é interessante nós então recordarmos que o livro do Eclesiástico foi escrito então por um judeu que busca resgatar os valores da tradição judaica. Porque o autor vive num momento conturbado da história do povo de Israel.
onde então a invasão helênica está impondo a sua sabedoria diante de toda a riqueza da cultura do povo de Israel. E muitos deixam-se seduzir diante então da sabedoria dos gregos, que vem seduzindo a muitos. Muitos então deixam de lado a riqueza da tradição judaica para poder então seguir a sabedoria humana proposta pela filosofia grega. E assim então, esse livro do Eclesiástico é uma forma do autor buscar resgatar os verdadeiros e autênticos valores da família cristã. E, claro, cristã para os nossos tempos, porque esse livro foi escrito um século antes de Cristo. E assim então, lançando o olhar hoje para as nossas famílias cristãs, como dizia, nós podemos então deixar-nos enriquecer, porque o livro vai nos narrar justamente como deve ser a postura dos filhos. E olha que nos dias de hoje, quantos filhos precisam então olhar para esse livro do Eclesiástico com cuidado, com carinho, e resgatar alguns valores que ele nos traz. Nós temos então aí o mandamento: Deus honra o pai nos filhos. Então os filhos precisam honrar os seus pais. E como isso está difícil no dia de hoje, principalmente nas famílias, aquelas que vivem, que têm uma fé, a exemplo da Sagrada Família, como nos narra o Evangelho de hoje, ainda conseguem alguma coisa, alguns valores, mas imaginemos aquelas que não seguem, que não têm uma fé, que não vivem uma fé. Torna-se cada vez mais difícil. E é por isso que nós vemos então cada vez mais tipos de famílias que não parecem com nada em família, porque os filhos não respeitam o pai, os pais não educam, não catequizam seus filhos, primeiramente porque não foram catequizados. Então ninguém pode dar aquilo que não tem. Então é preciso resgatar, e é urgente a gente poder então trabalhar esse tema. Não é à toa que há tempos atrás o Papa Francisco então se reuniu há 2 anos seguidos para poder então, através de um sínodo, trazer um documento da igreja para poder então resgatar os valores da família e redirecionar as famílias de hoje. Daí brotou então esse documento tão badalado, Amoris Laetitia, que visa justamente resgatar, ou melhor dizendo, colocar a família no seu devido lugar. Porque a família é instituição amada, querida por Deus, não é invenção humana, não. Foi Deus que criou, e está lá no livro do Gênesis. Deus então criou a família para ser a igreja doméstica, a escola do amor. Então é preciso, tudo isso só será possível se resgatarmos valores contidos nas Sagradas Escrituras. Então, tomando de volta aí a primeira leitura de hoje, nós tomamos então Deus que fala: Deus honra o pai nos filhos. Então, através dos filhos que poderíamos ali vislumbrar toda a riqueza que os pais puderam transmitir a eles. Então o filho leva o nome do pai, da família, a sucessão. E como é bonito nós percebemos então filhos que foram bem educados, que são pessoas de bem. Tudo isso é uma alegria para os pais. E que com certeza pode também servir de luz para outras famílias de hoje. Mas seguindo ainda a primeira leitura de hoje, nós temos então aí várias promessas que Deus faz para os filhos que respeitam e honram seus pais. Isso é um mandamento de Deus. O versículo 4, por exemplo: quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados. Olha que bonito. Deus perdoa aqueles que honram seus pais. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria nos seus próprios filhos. E no dia em que orar será atendido. Olha a promessa de Deus novamente. Além do perdão dos pecados, também terá sua oração atendida no dia em que clamar e suplicar a Deus. Quem respeita o seu pai terá vida longa. Meu filho, ampara teu pai na velhice. E como isso é difícil desde hoje, a primeira atitude dos filhos são fazer o quê? Deixar seus pais num asilo ou outros lugares, causas de recuperação e tantos outros lugares aí que temos nos dias de hoje, mas que não cuidam porque acham que seus pais dão trabalho, ou seja, não reconhecem todo o trabalho, tudo aquilo que os pais então sofreram para poder educar, para poder formar
a personalidade, a educação, formar o ser humano que ele foi então ali gerado, que ele se tornou. Muitos esquecem disso e deixam seus pais então de lado. E o autor então fala para os nossos tempos de hoje. É totalmente atual esse livro. É preciso de fato resgatar esses valores para que a família torne-se de fato aquilo que é, como nos dizia o saudoso São João Paulo II, lá no documento Familiares Consórcio. Família, torna-te aquilo que tu és, ou seja, a igreja doméstica. A escola do amor, a escola do perdão, é na família que aprendemos esses valores, não é no mundo não. Não é na sociedade, a sociedade, pelo contrário, nos ensina contra os valores. A odiar, a não respeitar. Então, é preciso resgatar aquela que é a essência da humanidade, é a célula primeira da sociedade, e a nossa família. E o Salmo, então, vai nos dizer: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes seremos, então, se trilharmos os caminhos do Senhor, temer ao Senhor e não ter medo. Temor é o respeito a toda a riqueza que o Senhor, então, Ele tem reservada para nós, que Ele nos apresenta como caminho para as nossas famílias. Seremos felizes se então assim nós vivemos enquanto família. A segunda leitura de hoje, extraída da carta de Paulo aos Colossenses, nos narra justamente os frutos daqueles que se dispõem a poder então viver esses valores. Podem então experimentar a misericórdia de Deus, e as suas atitudes também são percebidas, são exemplos, são testemunho na vida de tantas outras famílias que temos na sociedade. E é interessante quantas famílias nós temos carentes de hoje, que estão sedentas por alguém que anuncie, que apresente o caminho para eles, porque estão perdidos, norteados, não sabem que caminho trilhar. Muitas famílias experimentaram os caminhos que o mundo oferece e somente têm sofrido, principalmente com relação, então, ao adultério, principalmente com relação à educação, filhos das drogas, tudo isso porque os pais pensam que somente criar um filho é você, então, abastecer de bens materiais. Esquece aquilo que realmente é o essencial, é o amor. Quantas famílias nós temos nos dias de hoje, quantos filhos que sofrem por não ter tido o amor do pai e da mãe. Mas, meus queridos e amados irmãos, se é o teu caso, nós temos um Deus que nos preenche com o seu amor. Portanto, não fique se culpando porque seu pai e sua mãe te rejeitou, não te quis, te deixou, te abandonou. O que importa é que Deus nunca te abandonou. E assim, então, voltando agora a olhar para o Evangelho de hoje, nós temos a família de Nazaré, a família de Jesus, Maria e José. É interessante que o Evangelho de Lucas vai nos mostrar que a família de Nazaré, ou seja, José, Maria e Jesus, eles viviam a fé. Não é à toa que eles foram então ali, quando completou o tempo, foram apresentar Jesus no templo. É porque viviam a sua fé, viviam os valores dessa fé. E buscavam desde já transmitir a Jesus esses mesmos valores. E é esse o caminho também para as nossas famílias. Muitas vezes nos preocupamos em dar uma melhor escola, melhor saúde, e esquecemos de dar também a melhor educação religiosa para os nossos filhos, que vem dos primeiros catequistas, são os pais. Mas como viver isso se eu não recebi essa educação? Ainda é tempo de voltar. A igreja está de portas abertas para poder acolher você, família. Você, pai, que não sabe o que fazer para poder educar os seus filhos, já tentou de tudo? Busque Deus. Deixe que Deus, então, conduza a sua vida, a sua família. E você poderá experimentar, então, as maravilhas desse Deus de amor. E chegando, então, ao templo, nós temos, então, o encontro de um senhor, Simeão, já de idade avançada, como Lucas nos narra. E ele, então, vivia esperando e recebera de Deus a revelação que não iria morrer sem antes ver essa promessa de Deus. E essa promessa está ali nos braços de Maria, juntamente com José. E Simeão, então, acolhe o menino nos braços e louva a Deus. Agora, Senhor, pode deixar teu servo ir em paz, porque eu vi a tua salvação. Que bonito. Simeão, uma pessoa de fé, que também é exemplo, modelo para as nossas famílias.
que consegue enxergar além da realidade de morte e enxergar as promessas de Deus. Eu não sei qual a situação que você, enquanto família, está vivendo, mas somos chamados então a lançar o nosso olhar para Simeão e sermos também uma pessoa de fé que enxerga além dessa realidade, mas tudo isso só será possível se nós olharmos com os olhos da fé e não com os olhos físicos, porque os olhos físicos nos levam, nos mostram que a família é uma instituição falida, que não tem jeito, mas para nós que cremos em Cristo, sabemos que a família tem jeito sim. E aí, seguindo então o Evangelho, Simeão começa a proclamar as maravilhas de Deus e Maria e José ficam admirados com tudo aquilo que é falado acerca do menino. E aparece também uma outra personagem, Ana. Ela que então fora casada por 7 anos e depois de viúva se entregou, consagrou a Deus e serve a Deus com jejuns e oração. E ali também ela, ao olhar para aquela criança, enxerga a salvação de Deus. E ainda mais, ela vai mais adiante. Ela coloca a anunciar a todos a salvação desse Deus. E é também modelo para as nossas famílias, que encontramos então o Cristo. Levar esse Cristo a outras famílias que estão aí deixando-se seduzir, ou deixando-se conduzir, melhor dizendo, pelas ideologias do mundo, e quanto tem sofrido as famílias. Talvez você conheça alguém, talvez seja a tua família. Então é preciso fazer a experiência desse Deus que vem nos visitar, que nos alcança e quer ser o centro, quer ser a rocha da nossa família. E assim então, Ana coloca-se a glorificar a Deus, mas olha que interessantes, antes de tudo isso, Simeão diz para Maria que aquele menino será causa de queda e reerguimento a muitos, e que uma espada transpassará o coração de Maria. A vida de mãe não é fácil. E você, mãe, que sofre com o seu filho, olhe para Maria, que também sofreu, mas que permaneceu de pé. Lá na cruz está ela de pé diante da crucificação do seu filho. Talvez você também esteja sofrendo com a crucificação do seu filho nas drogas, no álcool, no adultério, ou outros caminhos que ele então resolveu seguir. Peça ao Senhor, peça a intercessão de Maria, a mãe das dores, para que ela te ajude a poder então resgatar a sua família. Você também, esposa, que reza pela conversão do seu marido, que está aí no álcool, nas drogas, no adultério. Vamos pedir ao Senhor, a família de Nazaré, que nos ajude a poder resgatar e você seja instrumento, canal da graça de Deus, não desista do seu esposo. Você sabe que ele é uma pessoa boa, mas que infelizmente deixou-se enveredar pelos prazeres e facilidades que o mundo oferece. Mas que se você, de fato, estiver disposta a lutar por ele, não lute sozinha. Peça ao Senhor que te ajude e com certeza você irá resgatar a sua família para Deus. E poderá então ali depois colher os frutos dessa vida, dessa família, que poderá também proclamar e testemunhar o amor de Deus em suas vidas. Esse é o testemunho da família de Nazaré, que nós também somos chamados a trazer para a nossa vida, para as nossas famílias. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de podermos então colocar em prática os seus ensinamentos, a sua palavra, resgatar esses valores, para que nós possamos então resgatar as nossas famílias e assim automaticamente estaremos transformando essa realidade que nos cerca. Que a Sagrada Família de Nazaré interceda por cada uma das nossas famílias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal. Você que não se inscreveu no nosso canal ainda, clique aqui embaixo em inscrever-se. Ative aí o sininho para que você receba as notificações dos vídeos que eu vou postando aqui também. E assim ajude-nos também a evangelizar, compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo, a tantas outras famílias, para que elas possam crescer também, assim como o menino Deus, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Se o Senhor assim nos permitir, espero por você.